Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Vivian, eu sou a responsável técnica da K2 Brasil e hoje eu estou junto aqui à distância com o César Kobayashi, que é o gerente regional de vendas da SMA no Brasil também, e a gente vai explicar para vocês hoje um pouco mais sobre a ferramenta nova do software da K2, que é o K2+, ou K2 Plus. Essa ferramenta permite com apenas um clique vocês mandem todos os dados de projeto do nosso software de planejamento estrutural para o software da SMA, que é o Sunny Design. Então, a gente vai fazer um projeto em tempo real para vocês, desde o planejamento estrutural até o planejamento elétrico. Então, deixa eu dar um oi aqui para o César. César, você está me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vivian. Tá me ouvindo? Sim, estou aqui. Beleza, Então, obrigado vamos aí. lá. Então, primeiramente eu vou fazer uma rápida apresentação da K2 Systems. Em seguida, eu vou fazer uma breve introdução aos recursos digitais da K2 e também uma breve explanação do motivo por trás dessa estratégia de digitalização. Então, somente apresentando, eu sou a Vivian, à minha esquerda está o Martin, que é o CEO da K2 Systems no Brasil, e à minha direita a Amanda, que faz toda a parte comercial da K2 Systems Brasil também. Então, nós vamos fazer uma demonstração no software, desde o registro nas plataformas da K2 até o planejamento de um projeto completo no software, com relatório estrutural e utilização do K2 Plus. Daí em diante, o César vai assumir para dar continuidade no planejamento elétrico, diretamente no Sunny Design. Então, vocês fiquem à vontade, por favor, para enviar todas as suas questões ou dúvidas a qualquer momento para nós. A gente vai responder elas diretamente aqui no webinar, ou também, se não houver tempo ou não for possível, a gente vai dar uma atenção, responder todas as dúvidas de vocês por e-mail. Então, vocês fiquem à vontade para enviar na aba de perguntas ou no bate-papo, tá? Todos os nossos contatos também serão fornecidos ao final da apresentação. Então, nós, da K2, nos definimos como especialistas em sistemas de montagem, sempre oferecendo soluções eficazes, econômicas e, sobretudo, confiáveis para todos os tipos de telhado do mundo. Nosso objetivo é garantir a melhor experiência para o cliente durante a instalação, desde a etapa de planejamento, economizando tempo com nossos recursos digitais, até a instalação e manutenção, com componentes práticos e fáceis de utilizar, sem abrir mão da segurança e competência. Nós acreditamos na energia solar como uma das fontes de energia renovável promissoras no mercado global e principalmente no Brasil. É inegável que o potencial nacional é gigantesco e, frente aos desafios tecnológicos e sociais atuais que a gente está vivendo, somados à crise energética, deve-se investir na pesquisa e desenvolvimento de alternativas como essa, com soluções rápidas, práticas, seguras e adaptadas às necessidades dos clientes, são o foco do nosso trabalho, que é realizado de forma cooperativa entre todos os nossos colaboradores. Então, alguns números aí para vocês. Hoje a K2 Systems conta com 150 funcionários, sendo que mais de um terço desse time é de engenharia completamente dedicado à pesquisa e desenvolvimento, testes e certificações dos novos produtos. Existem 8 filiais a nível mundial, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e mais de 100 distribuidores em todo o mundo, sendo que o Brasil é um dos maiores mercados em potencial da empresa. Nós já temos mais de 10 GB de potência instalada a nível mundial, sendo só no ano passado mais de 1,3 GB. Esse ano a K2 Systems, na verdade, ano passado, né, a gente completou 15 anos desde a nossa fundação, então uma marca de solidez, competência e confiabilidade no mercado, mesmo com algumas crises enfrentadas no mercado europeu durante o caminho. Então, aqui estão as filiais da K2 Systems distribuídas no mundo. Em Renningen, na Alemanha, que é a nossa matriz, né? Annecy, na França. Bolonha, na Itália. K2 Solar, na Inglaterra. Everest Solar, nos Estados Unidos e México. Além de Cidade do Cabo, na África do Sul. E nós aqui em São Paulo, Brasil. Hoje, os sistemas da K2 estão instalados, né, distribuídos a nível global em todos os continentes, em mais de 120 países. Então, agora a gente vai começar propriamente dita a parte focada na digitalização. Estou tentando manter essa introdução bem breve para a gente já partir para o projeto. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês, ela é chocante por um motivo: a segurança das instalações fotovoltaicas e a valorização da estrutura no planejamento da instalação.
Toda e qualquer economia, seja de materiais, espessura, número de componentes, de pontos de fixação ou de documentação técnica, podem levar ao colapso do sistema. Por isso, todo sistema deve ser verificado, dos parafusos aos fixadores, aos perfis, e esse é o compromisso do seu fornecedor de sistemas de montagem. Isso é um assunto sério. E o K2Base e todos os recursos digitais da K2 Systems justificam-se nesse ponto. A digitalização de todo esse processo através do Base, que é o nosso software de planejamento, é uma maneira de focar ainda mais nas necessidades do cliente, colocando a nossa experiência e expertise à disposição do instalador de graça. A digitalização para nós nada mais é do que a simplificação de todo esse processo de planejamento como um todo. Então, todos os testes que a K2 Systems já fez, todos os sistemas já desenvolvidos, todo o conhecimento acumulado durante esses 15 anos estão compilados no software. A simplificação e automatização desse processo leva em conta todos os testes em túneis de vento já realizados, fluxos de trabalho complexos, estatísticas de comportamento de estruturas compiladas, testes e dados de turbulência, concentrações de pressões de vento e reduções de capacidade de carga e vários outros dados. O K2Base fornece todos os relatórios de cálculo estrutural, verificações estáticas, certificações de material e de resistência. Todo o sistema é verificado e você tem certeza de que um suporte profissional você tem ao seu alcance gratuito. A digitalização nada mais é do que a nossa proposta de segurança e confiabilidade para os seus sistemas. E o K2+, vem de encontro com toda essa estratégia de democratização e de expertise. Você está em contato com os melhores fabricantes do mercado e passa por toda a etapa de planejamento de forma otimizada, prática, eficiente e segura. Então, o K2Base é um software de planejamento estrutural online gratuito, baseado no mecanismo de busca do Google Maps. O planejamento é feito em apenas 5 passos, que eu vou mostrar para vocês, da localização do projeto até a lista de materiais completa. Já conta com 15 idiomas integrados e fornece cálculo estrutural detalhado, incluindo validação estática de acordo com as normas nacionais e internacionais. Então, a ABNT já está integrada, vocês vão ver daqui a pouquinho. Além disso, também aos integradores aqui presentes que são da Aldo, a nossa lista de materiais também é fornecida em forma de kits. Todas as ferramentas de desenho são de fácil utilização e edição. Você ainda conta com uma conta de usuário personalizada com diretório de projetos, ou seja, você pode abrir algum projeto seu a qualquer momento. Então, o K2+, falando já um pouco mais especificamente sobre essa ferramenta, agora é a nova ferramenta do Base, e ele, na verdade, vem para eliminar as tarefas em duplicidade. Então, ele conecta diretamente o Base com as ferramentas de planejamento de investidores, como o SMA Sunny Design, permitindo o compartilhamento direto dos dados do projeto, economizando tempo para os usuários. Hoje a gente vai focar nessa funcionalidade, fazer um projeto completo, utilizando os 2 softwares através dessa ferramenta. Então, os pontos positivos dessa ferramenta são a interconectividade, porque você transfere todos os dados com apenas um clique, redução da complexidade de planejamento para os clientes, porque vocês deixam de ter que entrar com os dados mais de uma vez, e otimização do tempo de planejamento, que também permite maior tempo de instalação. E o mais interessante ainda dessa ferramenta é que vocês entram em contato direto conosco, né, com os fabricantes, e utilizam os mecanismos mais adequados para fazer todo o planejamento de vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para o César, vou transferir aqui, ele vai fazer uma rápida introdução também a todas as vantagens da SMA. Beleza, Vivian. Obrigado, pessoal, primeiramente aí. Para quem não me conhece, meu nome é César, tá? Sou gerente de vendas da SMA aqui no Brasil. E hoje, além de a gente falar dessa ferramenta, que é muito útil da K2, vou mostrar o da SMA também, que chama Sunny Design Web. Tá? É um software, uma ferramenta que facilita muito no dia a dia aí de vocês. E vocês vão estar conhecendo também mais os produtos da SMA. Tá? A parte técnica, a parte comercial, é uma ferramenta muito útil. O legal é que ambas as ferramentas, elas são gratuitas, né? Então, vocês podem até já cadastrar aí no sunnydesignweb.com para vocês poderem acompanhar isso de uma forma direta aí com a gente, né?
No final do projeto, vocês vão conseguir extrair o relatório, que vocês podem apresentar para o cliente, que tem o estudo de retorno financeiro, tem aí estudo de geração, muito legal. E vou falar um pouco da SMA, tá, pessoal? Bem rapidamente. Para quem não conhece a SMA é uma empresa que tem quase 40 anos de mercado, tá? Desde 81. E lá fora, praticamente, ela é tida como uma lenda no mercado de energia solar, tá, pessoal? Então, a SMA sempre focou aí na questão da qualidade, confiabilidade e eficiência do produto. Então, a gente tem aí mais de 35 GB de instalados em todo o mundo, tá? A SMA também, ela possui aí 1.200 patentes que foram desenvolvidas pela SMA, mais de 3.000 funcionários aí ao redor do mundo, sendo que 500 são só dedicados aí a P&D, tá? Então, a SMA é uma empresa que está sempre inovando no mercado, está presente aí em 18 países, com 3 fábricas, e é uma empresa que lá na Alemanha é listada na Bolsa desde 2008. Aqui mostra um pouquinho da evolução do inversor da SMA, tá? Então, esse inversor em azul, ele é um inversor que foi feito em 91, tá? Esse inversor aí tinha um transformador de alta frequência, então a eficiência dele era aproximadamente 90%, tá? Ele era aqueles inversores para vocês conectarem em série, por conta que a potência era baixa. Então, de lá para cá, o vermelhinho, para quem já conhece, é o Sunny Boy, mudou muita coisa, né? Então, as principais evoluções aí foram a questão do peso, a questão do custo, né, que caiu significativamente, e a eficiência do equipamento, né, principalmente, pessoal. Um pouquinho de portfólio da SMA, tá? Então, a SMA ela é uma empresa totalmente diferente das outras, porque ela consegue englobar 5 cadeias aí. Então, a gente está aí no mercado residencial, no mercado comercial, no mercado de utilities, no mercado de off-grid storage, tá? Que a SMA é líder de storage no mundo. Também tem a questão do service. A gente tem aí uma equipe muito forte de engenharia e OIM. Tá? Então, para quem não conhece muito a questão do fotovoltaico para residencial, a gente tem aqui no Brasil os modelos de 3 a 6 kW. Tá? Já para o comercial, a gente já tem modelo aí de 15, 20, 25, 50 kW e 75 kW, todos trifásicos. Em storage, a gente tem muitas soluções também para alto consumo e para locais aí que ficam totalmente isolados da rede, né? Temos soluções de utility aí com inversores aí de 4.600 mega, de 4.6 mega, e toda a parte de OEM e engenharia aí do pessoal da Alemanha. Então, o time da SMA hoje, na parte comercial e marketing, está o Pedro. O Pedro, ele é o gerente geral aqui do Brasil. Eu fico responsável pelas vendas e a Maiara pelo marketing, tá? Então, se vocês tiverem aí alguma demanda, alguma dúvida, vocês podem estar nos contatando aí. Nós também temos um suporte técnico local no Brasil, tá? Então, temos aí 6 a 7 pessoas dedicadas só para o pós-vendas da SMA. É uma empresa que fica localizada em São Paulo, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida de instalação, dúvida de comissionamento, ou qualquer outra dúvida, vocês podem estar ligando para a Ideatec, tá? Que ela é uma empresa que ela é 100% dedicada a SMA, e elas funcionam aí no horário abaixo, tá? Vocês podem estar enviando e-mail também. Eles têm uma agilidade aí muito boa no atendimento, tá? Então, qualquer dúvida, é só consultá-los aí da parte técnica, tá? Também gostaria de mostrar aí as nossas redes sociais, tá? Então, a gente está presente aí no Facebook, estamos presentes no LinkedIn e no site da SMA, tá? Então, esse ano é um ano que a gente vai ter muita novidade no Brasil para os nossos distribuidores e instaladores. Então, sigam nossas páginas para nos acompanhar e conhecer cada vez mais aí as novidades da SMA, tá? A gente quer mostrar bastante o DNA e o que a SMA quer para o mercado, tá? Então, praticamente confiabilidade e performance do produto durante toda a vida de operação do sistema fotovoltaico. Para finalizar, só mostrando aí os principais equipamentos aí que vocês vão encontrar nos nossos distribuidores, tá? Então, o branquinho é o nosso inversor de 50 kW, o azul é o inversor nosso aí de 15, 20, 25 kW, o branco e preto é o nosso inversor de 7,5 kW, e o nosso vermelho é o Sunny Boy de 3 a 6 kW,
O Vivian, acho que a gente já poderia começar com a simulação. Claro, vamos lá. Vou voltar aqui para minha tela para a gente dar continuidade. Vamos lá. Vou mostrar agora o planejamento aqui para vocês, passo a passo. Então, essa daqui é a tela inicial do Base, tá? Essa tela aqui, como vocês estão vendo, já vi algumas perguntas aqui na aba de perguntas. Ambos os softwares são gratuitos, né? Como bem colocado pelo César. Eles são online também, então vocês não precisam baixar esses softwares, eles estão no site. Então, aqui é base.k2-systems.com. Depois a gente vai mostrar o link para vocês do Sunny Design Web também, tá? Então, ambos os softwares são online e não precisam ser baixados na plataforma aí no desktop de vocês. Outra pergunta que eu já vou responder já. Para começar a utilizar o software, então, vocês precisam criar um usuário. Então, esse daqui é meu usuário. Eu só vou mostrar aqui para vocês rapidamente como fazer esse registro nas nossas plataformas, tá? Então, vocês vão aqui em registrar, preenchem seus dados e depois disso vocês vão receber um e-mail de ativação e vão poder utilizar o software a partir de 24 horas. Então, eu vou fazer o meu login. Fazendo o login, vocês têm acesso aqui a todo o seu diretório de projetos. Então, todos os projetos que vocês já trabalharam vão aparecer aqui para vocês retrabalharem ou alterarem alguma coisa, manipularem novamente os dados, tá? Aqui em cima, esses botões aqui, então, um por um. O da esquerda é para começar um novo projeto. O segundo aqui é para abrir novamente a pasta de todos os seus projetos. Esse terceiro é para salvar o projeto que vocês estão trabalhando no momento. Então, se vocês querem trabalhar novamente no software, vocês têm que clicar aqui em salvar projeto para eles aparecerem na sua pasta. Esse quarto botão, ele faz o download do projeto para o seu desktop. Isso daqui é muito interessante porque vocês, do usuário de vocês, podem fazer o download do projeto no desktop, enviar para nós, se eventualmente tiver alguma dúvida, para a gente ajudar vocês. E aqui são algumas ferramentas de suporte rápido, para vocês entenderem algumas ferramentas do próprio software, tá? Aqui é para mudar o idioma, o sistema e aqui o usuário de vocês. Nessa parte aqui central da tela sempre aparecem as últimas novidades, vocês podem clicar a qualquer momento e ler um pouco mais sobre alguma atualização. Então, eu vou iniciar aqui um novo projeto. Já aqui na entrada desse novo projeto, vocês já vão ver, quem já me acompanha aqui, já viu os últimos webinars, que aqui já tem uma novidade. Então, hoje, agora, vocês já podem entrar com o endereço de vocês em coordenadas ao invés do endereço propriamente dito no Google Maps. Então, essa foi uma das últimas atualizações, tá? Nós vamos entrar com o endereço mesmo. Espera aí, que acho que eu digitei errado. Vamos lá. Pronto. Então, pessoal, quanto mais completo forem vocês preencherem esses dados desde o começo, mais completo vai sair o relatório de vocês no final do planejamento e também mais completo vai o projeto para a ferramenta do inversor, né? Para o Sunny Design Web. Então, a gente vai nomear esse projeto aqui, Teste Webinar SMA. Operador sou eu. Metodologia é a BNT, já que a gente está no Brasil, tá? Cliente é a K2 Systems, nós mesmos, né? O contato na K2 Systems sou eu. Se vocês estiverem desenvolvendo esse projeto para algum cliente, aqui é o espaço para vocês colocarem o nome, né, da empresa do cliente e o contato dentro da empresa de vocês.
Vocês também podem colocar tags para ficar mais fácil de achar o projeto depois, ou para vocês mesmos se localizarem dentro do projeto de vocês. Então, feito esse primeiro passo, vamos aqui para o segundo passo. Lembrando que o planejamento é feito em 5 passos. Vamos lá. Então, aqui nessa segunda tela, a gente já consegue ver aqui o telhado que a gente vai fazer o planejamento hoje, tá? Eu posso mudar também aqui a visualização dessa vista de satélite. Se eu quero que apareça esses nomes das ruas ou não, se eu quero que apareça a vista de satélite ou não, aí é a critério de vocês, tá? Eu geralmente prefiro fazer na versão satélite, que aí não tem muito essa poluição visual do Google Maps. Então, para começar a inserir o telhado, você clica aqui nesse mais, acrescentar telhado, e aí aqui já vai aparecer, já vão aparecer alguns botões para vocês clicarem de acordo com o tipo de telhado de vocês. Então, isso já vai determinar os sistemas mais adequados dentro do portfólio da K2 Systems que vai ser aplicado no telhado de vocês. Então, a gente vai fazer a parte central desse telhado aqui, tá? Desse ginásio. Nós vamos fazer o planejamento dessa cobertura aqui. Então, trata-se de um telhado 2 águas, né? A gente pode considerar ele como 2 águas, retangular, de telhas trapezoidais. Então, vocês vão clicando aqui em adicionar, vai aparecer aqui o cursor de vocês, vai virar esse botão de mais. Vocês simplesmente clicando uma vez, já vai aparecer um cursor para vocês fazerem o traço da reta e continuarem o desenho, tá? Então, aqui o telhado já está desenhado, em cima do telhado de vocês. Essa flechinha indica a direção da caída do telhado. Então, vocês estão vendo aqui que aqui está errado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que clicar nesse menos aqui, ó. Menos ou mais, para mudar a direção da caída do telhado até ficar na direção da caída certa. Para eu mudar... mas eu fiz o desenho, mas as medidas estão erradas. Eu queria editar para ficar exatamente igual ao projeto executivo. Então, eu vou aqui alternar para a vista 2D. Aqui eu consigo alterar todos os dados manualmente, né, as distâncias. E aí a medida do telhado de vocês fica perfeita, tá? Então, a altura da edificação. Aqui já tem uma pergunta que eu já tinha visto antes, que se tem alguma altura máxima. Eu nunca testei, na verdade, aqui dentro do software, qual é a altura máxima que ele aceita, tá? Então, eu acredito que ele calcule para uma altura altura de edifícios também, porque eu mesma já fiz planejamento em edifícios altos, né? Prédios residenciais, alguma coisa assim. Porém, se vocês enfrentarem alguma dificuldade, nós temos não só o software online, tá? Para projetos mais específicos, projetos mais complexos, a gente tem também todo um respaldo de cálculo estrutural offline que a gente pode auxiliar vocês em projetos mais complexos também, tá? Então, no caso da pessoa que mandou a pergunta, era 66. 66 o software aceita, tá? Então, vocês vão conseguir fazer o planejamento normalmente. Esse telhado tem 15 metros. Vamos supor aí uma inclinação de 15 graus. Telha trapezoidal, distância da borda. Essa distância da borda é a distância da primeira subestrutura, né? Então, aqui ele já coloca o mínimo, ele já tem alguns parâmetros inseridos. Então, isso daqui está sempre a favor da segurança para vocês, tá? Então, aqui vocês geralmente inserem os valores da telha de vocês, tá? Específicos. Porém, se vocês não tiverem esses dados ainda em mãos, vocês podem dar continuidade, depois vocês alteram isso e o projeto é recalculado normalmente, tá? Se eventualmente tiver algum obstáculo no telhado de vocês, vocês podem inserir algum obstáculo aqui. Então, por exemplo, inserir um obstáculo.
de qualquer dimensão. E aí, vocês podem também simular o sombreamento desse obstáculo, tá? Então, clicando aqui em exibir sombreamento, vocês conseguem exibir o sombreamento em qualquer dia do ano, em qualquer horário, tá? Esse não é o caso desse telhado, mas apenas para ilustrar essa ferramenta para vocês, que é de grande utilidade. Então, essa parte aqui do telhado já está feita. Vamos voltar aqui para o mapa. A gente faz sempre no Base um telhado de cada vez, ou seja, uma caída de cada vez. Então, a gente vai fazer primeiro essa, depois a gente vai fazer para esse lado aqui igualzinho. Vamos lá aqui em design. Então, como a gente está fazendo esse webinar bem focado para os clientes da Aldo, a gente vai fazer um kit real, que realmente existe na plataforma da Aldo. Então, se eu colocar aqui Trina, vamos fazer com os módulos da Trina, o módulo que é vendido na Aldo. Então, é o TSM 400 watts. Então, o módulo já aparece aqui, tá? Vocês viram que eu só, pelo nome, já busquei dentro do próprio software da K2 qual é o módulo, ele já fica aqui, já vai sair tudo certinho. Quando eu fizer agora o desenho o layout dos módulos sobre o telhado, já vai aparecer exatamente na medida, enfim, todo o planejamento a favor da segurança para vocês. Então, nós vamos fazer a simulação com Speed Rail, modo retrato. Então, não gostei desse layout, quero editar também aqui. Então, aqui a gente consegue, da mesma forma que a gente editou os parâmetros das medidas do telhado, editar aqui também. Vou poder deslocar, vou poder aumentar e fazer as alterações que eu quiser aqui diretamente, tá? Então, eu vou querer planejar, então, 38 por 2. Mas, por exemplo, eu não gostei dessa divisãozinha aqui, que a gente chama de separação térmica. As separações térmicas devem ser sempre consideradas no planejamento, né, na instalação de vocês, porque todo mundo sabe que o metal ele expande, né, sofre dilatação térmica. Então, é sempre importante, a favor da segurança, para não sobrecarregar os parafusos e os fixadores, vocês deixarem a cada determinado número de módulos um espaçamento térmico que pode ser bem pequeno, bem pequeno mesmo, 20 centímetros, alguma coisa assim, tá? Então, no nosso sistema, no nosso software, ele já calcula isso automaticamente para cada tipo de sistema. Então, esse número aqui, ele já está calculado mesmo, que a cada 8 módulos desse módulo da Trina, deve haver uma separação térmica. Então, por exemplo, eu não gostei que essa separação ficou aqui, não tem problema. Vocês podem vir aqui em editar separações. E aí, aqui dentro dessa ferramenta de editar separações, vocês podem editar tanto onde a separação está, como a largura dela. Então, por exemplo, quero deixar o desenho dela bem bonitinho. Então, eu cliquei em cima da separação que eu quero que exista e ponha separação térmica existente. Ele já vai criar aqui. E aí, eu clico em cima dessa também, que eu quero que ela exista. Já vai criar também. Aí, eu apago essa e essa. E agora, todas as separações térmicas ficaram de um jeito mais bonitinho. Isso vocês podem fazer para qualquer tipo de sistema da K2 Systems, tá? Aqui dentro do software, assim como mudar a largura dessa separação térmica. Isso funciona muito bem também para telhados planos, para os sistemas de DOMV, por exemplo, em que vocês querem deixar um espaçamento para manutenção ou alguma coisa assim para deixar uma largura maior, tá? Então, nesse terceiro passo aqui, ao final, você já tem a informação do número total de módulos dessa parte do telhado que a gente está planejando e a potência total de acordo com a potência do módulo que você selecionar. Então, só vou deixar ele um pouco mais centralizado aqui. Já estamos prontos para ir para a parte de cargas. Quarto passo.
Então, vamos lá. Estamos aqui no Brasil, tá? Esse projeto que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Então, vocês vão aqui, de acordo com o projeto de vocês, localizar aonde ele está no mapa do Brasil e ver aqui qual zona de carga de vento que ele está. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, 1, 2, 3. A gente está aqui na 3. Lembrando que a 5 é a zona de carga de vento mais crítica, tá? E aí, depois disso, vocês vão selecionar a categoria do terreno. A categoria do terreno, vocês têm um guia aqui, que é um pouco mais explicativo para vocês que têm alguma dúvida, tá? Então, por exemplo, centros de grandes cidades, complexos industriais bem desenvolvidos ou paisagens com muitos obstáculos, vocês podem selecionar a categoria 5, ou o oposto disso. Um cenário, né, uma paisagem com nenhuma obstrução ao vento, ou seja, lagos, rios, pântanos, grandes áreas sem vegetação nenhuma, árvore nenhuma, edificação nenhuma, é essa categoria número 1. Então, a gente não está nem num grande centro, né? São Paulo, logicamente, é uma área muito urbanizada, mas a área do nosso projeto é uma zona urbanizada normal, vamos dizer assim. Então, a gente vai selecionar a categoria 4. Isso influencia aqui para calcular a carga de vento total em kN por metro quadrado. Isso daqui vai determinar o número de fixadores de acordo com a região de vocês. Então, vamos para a última aba, a aba de resultados. Então, vocês viram que, de acordo com o telhado que a gente criou e selecionou, ele já colocou automaticamente o speed clip e o trilho que a gente já comercializa aqui no Brasil, tá? Aqui vocês já vão poder ver mais informações sobre os esforços solicitantes nos fixadores, toda a parte de cálculo estrutural, tá? Detalhes sobre a cálculo estrutural já pode ser visto aqui. E aí, aqui na aba de resumo, nós já temos a lista de materiais completa em kits que já são vendidos na aula e aqui uma prévia do número de módulos e potência total. Lembrando que a gente só fez metade do telhado, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a outra metade. Então, a gente vem aqui em telhado novamente, vamos no mais de novo, duas águas, retangular, trapezoidal, adicionar. Então, agora eu vou fazer tudo um pouquinho mais rápido para vocês verem como é bem fácil a edição. Ixi. Bom, vou tentar fazer outro telhado novamente. Então, aqui em design, de novo, a gente pode... Quando vocês já fizeram um telhado antes no planejamento, vai aparecer aqui no segundo e nos outros telhados esse botão aqui, assumir módulo, que ele já sabe o módulo que você utilizou nos outros telhados, que você pode utilizar de novo. Então, você só clica aqui, você não precisa buscar de novo. E aí ele já vai calcular automaticamente com esse módulo que a gente já tinha pré-selecionado. Então, aqui vou editar as separações novamente.
a gente deixar o telhado bem bonitinho. Lembrando que tudo isso que a gente está inserindo vai aparecer no nosso relatório, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, quanto mais detalhadas as informações, mais vocês realmente gastarem um tempo fazendo esse projeto bem legal, vocês vão ver que vocês vão ter o resultado no final. Por quê? Tudo isso vai ser levado para o software da SMA com um clique. E é isso que eu vou mostrar agora. Então, aqui da mesma forma, foi calculado novamente. Então, ele mostrou aqui na aba resumo, telhado 1, não calculado. O que a gente tem que fazer? Vim aqui, mudar na aba de telhado, mudar para o telhado 1, ir para a aba de resultados de novo, que ele já vai recalcular e aí já vai parar de aparecer esse erro. Os dois telhados estão calculados com o mesmo módulo. Já apareceu aqui o número total de módulos e a potência total do sistema. E, além disso, já o número do artigo, né, que a gente faz para a identificação dos kits, quais kits você vai precisar, em qual quantidade e o peso total do sistema. Eu vou agora gerar o relatório para vocês, completo. Esse relatório mostra tudo, todas as informações que a gente gerou desde o começo. Então, vocês viram que a gente fez isso em pouco tempo. E o relatório já abre aqui automaticamente em PDF, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês. Então, aparece aqui o nome do projeto que a gente denominou, o operador, a data do projeto. Aí aqui na segunda página já aparecem todos os dados lá do início, o endereço, o tipo de telhado, qual a telha, os dados da telha, qual é o módulo que a gente utilizou no projeto, a metodologia de design, que é muito importante, né? Metodologia de cálculo. Aí aqui já alguns detalhes maiores sobre o plano de montagem. Eu vou mostrar agora na página 4, a página seguinte e as outras. Vocês podem levar para o site do projeto na hora da instalação, tá? Isso auxilia muito vocês. Aqui já vai estar especificado aonde aonde vão ser fixados os speed clips, né? Ou eventuais outros fixadores que vocês vão utilizar. E aí aqui já toda a parte de resultados e cálculo estrutural, a capacidade de carga de todos os componentes, quais as distâncias. Isso daqui, gente, imaginem vocês mostrando um relatório estrutural completo desse, com toda a parte de cálculo estrutural, coeficientes, capacidade de carga, combinação de ações, carga permanente, carga variável, carga de vento, quais são os esforços em cada fixador. O sistema foi verificado com sucesso. Então, vocês imaginem mostrar tudo isso para o cliente de vocês. Qual a segurança que ele vai sentir ao ter esse relatório completo nas mãos, né? Então, isso vocês viram que é de graça e já está pronto. Isso aqui agora, se a gente clica aqui em salvar aqui em cima, já vai estar salvo no nosso diretório, na nossa pastinha. Se a gente precisar editar qualquer coisa, a gente vai vir e vai editar depois e gerar outro relatório e assim por diante, tá? Então, agora vamos para a parte importantíssima do nosso webinar de hoje. Então, aqui a ferramenta K2+, ou K2 Plus. Eu clicando aqui, Design do Inversor, vou selecionar aqui SMA Sunny Design e vamos ver o que acontece. Então, nas duas plataformas, é interessante que vocês tenham já um registro, o registro é gratuito, e aí ao vocês clicarem naquele botão, vocês viram que já puxou todos os dados aqui
para a plataforma da SMA. Então, agora eu vou passar a palavra para o César, tá? Vou alterar, vou colocar ele como apresentador também. E aí ele vai dar continuidade no planejamento para vocês na plataforma da SMA. Tranquilo? Legal, Vivian. Vamos dar continuidade agora. Tá. Uma vez que você faz a exportação do K2 para a plataforma do Sunny Design Web, ele já dá nessa tela direta, tá? Então, se vocês quiserem primeiramente ver como que é a página inicial da ferramenta, ela é com essas opções aqui, tá? Então, você consegue fazer, inclusive, sistemas aí híbrido fotovoltaico, sistemas off-grids, tá? Para esse webinar, a gente vai focar no sistema fotovoltaico conectado à rede, tá? Então, voltando para a tela onde está. Vamos mudar o nome do projeto. Então, aqui a gente vai colocar o webinar SMA e K2 e a potência do projeto, que é 60,8 kW pico. Aqui ele já puxa automaticamente a cidade, o país e a região. Tá? Então, o nosso nível de conexão aqui, vamos considerar baixa tensão. E a ligação dos inversores por electric port, vamos colocar 220, 380 volts. Tá? Aqui tem alguns outros dados que ele puxa automaticamente. Então, o local da instalação, os detalhes do projeto, configuração de temperatura, que ele já puxa de São Paulo, a ligação do inversor à rede, e as perdas. As perdas aqui, a gente pode... Deixa eu só tirar isso aqui. A gente pode editar aqui e considerar as perdas. Então, no caso, vamos considerar as perdas em corrente contínua e as perdas em corrente alternada, tá? Próximo passo é para a gente definir perfil de carga. Então, a SMA, ela já dá alguns perfis de carga padrão, tá? Então, só lembrando que aqui dá para você mudar também a linguagem, tá? Então, aqui eu estou colocando português, é um português de Portugal, mas dá para entender muito bem, tá? Então, para quem depois quiser colocar em inglês, dá para colocar também, mas o português de Portugal funciona muito bem. O perfil de carga aqui, vamos considerar uma empresa, tá? Então, para a empresa, existem vários perfis de carga aqui já cadastrados na própria ferramenta da SMA. Então, aqui a gente vai escolher como se fosse um comércio que opera aí das 8 às 18 horas. Tá? Aqui ele dá um consumo anual de energia. Isso aqui você pode mudar. Tá? Então, aqui ele está considerando 200 mil kWh no ano. Tá? A gente vai colocar isso. E a descrição. Então, mostra que basicamente é composto aí esse perfil de carga. Tá? Então, ele coloca alguns exemplos aqui. Isso você pode editar também, você pode colocar diferentes perfis de carga aí, conforme aí o perfil do seu cliente. Tem outros pontos que você pode adicionar aqui, que é como, por exemplo, aquecimento de água. Tá? No caso, a gente não vai utilizar, mas você tem aqui todo um espaço para você colocar isso também, se você tivesse informação para uma residência, por exemplo. Também tem informações aqui para você utilizar de veículo elétrico, tá? Então, se você tem algum cliente que você queira aí colocar o consumo dele por conta do veículo elétrico, é possível também, tá? Então, aqui ele já dá várias informações para você preencher. No caso, a gente não vai preencher, tá? Para o comércio ele não tem nenhum dos dois, a gente vai seguir com o projeto. Aí aqui ele mostra o resumo. O resumo, né, que o cliente tem de necessidade energética é 200 mil kWh por mês. Feito isso, a gente pode ir para o próximo passo, que é aí a parte do dimensionamento do sistema fotovoltaico. Então, aqui ele puxa automaticamente os dois telhados, tá? Então, aqui na ferramenta de SMA, ele aparece como projeto parcial 1, projeto parcial 2, tá? O único ponto é que quando você considera aqui duas quedas... César, repete um pouquinho, porque acho que a sua conexão de áudio falhou. Se você puder começar de novo a explicação dessa página. Perfeito. Tá ouvindo? Sim, perfeito.
A parte de dimensionamento aqui, como são dois telhados, ele aparece separadamente, tá? Então, ele aparece em projeto parcial 1 e projeto parcial 2, tá? Então, você pode ver que no projeto parcial 2 ele está com uma orientação, né, que seria aqui o nosso caso oeste, e no projeto parcial 1 ele está no leste, tá? Só que no caso, que como a gente vai considerar aí um sistema só, a gente vai ter que integrar tudo no mesmo gerador fotovoltaico, tá? Então, a gente vai ter que adicionar um gerador aqui. Então, a gente adiciona um gerador, coloca um gerador fotovoltaico 2 e só muda a orientação aqui, tá? Então, o leste é menos 84, o oeste a gente coloca aqui 96. Tá? Então, aqui também tem diferentes tipos de montagens, né? Que seria fachada, integrado e solo. No caso, como é telhado, a gente vai manter aqui o telhado. A inclinação aqui a gente vai manter, 15 graus, que foi o que a Vivian colocou. E agora a gente pode seguir para as opções aqui de sistema fotovoltaico, né, dos inversores. Então, o que eu recomendo é o seguinte, a gente colocar aqui nas sugestões de dimensionamento. Tá? Então, a gente tem três opções. O manual, as sugestões e o dimensionamento automático. Nas sugestões você pode ver aí várias sugestões, então é um pouco mais interessante. Aqui você pode filtrar os inversores. Então, no caso aqui, como a gente sabe que é um projeto de 60 kW-pico, a gente vai filtrar alguns equipamentos aqui. Tá? Então, a família do Sunny Boy a gente não vai usar, a gente vai usar só a família do Sunny Tripower. Tá? No Sunny Tripower, a gente tem os modelos que são comercializados no Brasil, o 15, o de 20, 25 e o de 50 para esse projeto. Tá? Tem um de 75 também, mas a gente não vai utilizar nesse projeto. Então, eu quero que ele me mostre todas as opções para esses 4 inversores. Eu dou um OK. Eu venho em sugestões de dimensionamento. Aí aqui ele pede alguns dados. Então, aqui ele mostra o número máximo de modelos de inversores nas sugestões de dimensionamento. No caso, eu quero considerar no máximo aí 2 modelos diferentes. Tá? Aqui o fator de potência a gente coloca unitário. Aqui é interessante que a gente pode colocar sobrecarga, né, em relação às placas e o inversor. No caso, eu vou considerar aqui 75%, tá? Então, no Brasil, aí o pessoal tem costume de subdimensionar em 75% a potência do inversor comparado com das placas. Eu vou colocar o 75%. Aqui, essa outra opção, eu consigo limitar o autoconsumo, tá? Então, o Data Manager da SMA permite você fazer isso, tá? Você limitar aí a injeção de potência ativa, em alguns casos isso é bem interessante. No caso, a gente não vai considerar, porque é um consumo normal, um perfil de cliente normal, e eu vou considerar o equilibrado. Aí eu dou um OK, ele vai me mostrar aqui várias opções. Eu ordenei aqui pela rentabilidade, tá? Então, o que significa isso? A rentabilidade mostra praticamente qual que seria a opção mais barata de inversor. Então, aqui ele está carregando as opções. Só aguardar um pouquinho. Como eu coloquei bastante inversores, ele vai carregar todas as opções possíveis, eu acredito que até 7,5 kW. Vamos ver. Aqui no caso a gente já tem algumas opções, tá, de inversores. Para um projeto desse porte, a gente pode pensar em, então, subdimensionar em praticamente colocar 50 kW de potência SA, já daria aí uma boa proporção, tá? Por ser São Paulo, por ser leste-oeste, aí praticamente não vai ter muitas perdas aí se a gente considerar 50 kW. Então, a gente pode colocar aí como uma primeira opção, a gente pode considerar 2 inversores de 25. Tá? Aí eu coloco aqui 25 e vou em aceitar dimensionamento. Ele já calcula aqui. Isso daqui você pode dar um OK. A hora que você dá um OK, ele já dimensiona certinho para você, tá? Então, os 2 inversores. Ele dimensiona o inversor 1, tá? Para leste-oeste, que seria esse 7,5, 7,5, e o inversor 2 para o oeste.
tá? Então, ele já dá aqui praticamente todos os dados. Então, por exemplo, a tensão fotovoltaica aqui típica, que vai na entrada do inversor, a tensão CC máxima que o inversor vai, que o sistema vai produzir, a corrente máxima de entrada, ela está dentro aqui do que o inversor permite. Então, se você quiser consultar um datasheet de uma forma rápida, você vem aqui no i, né, ele já dá aqui praticamente todas as informações do datasheet do equipamento, tá? Esse inversor aqui, para quem não sabe, ele tem uma função, ele é polystring, tá? O que seria isso? Você consegue colocar até 3 strings aí no mesmo MPPT, tá? Isso daí, todos os inversores CMA possuem a patente de share fix, então com isso daí você consegue reduzir muito as perdas, tanto por sombramento, quanto por colocar aí em diferentes telhados na mesma string, tá? Isso daí é bem possível com o inversor da SMA. O que dá para você fazer também é você adicionar uma alternativa, tá? Então, você quer comparar duas soluções SMA. Eu considerei 2 inversores de 25, agora eu quero colocar um outro inversor para ver se a gente consegue fazer também o sistema. Eu vou em adicionar alternativa. Na alternativa aqui, ele abre aqui uma nova aba, tá? Eu posso eliminar esses inversores aqui, que estão aqui na alternativa, e adicionar um inversor novo. Então, novamente, eu venho aqui no filtro e eu quero só usar o inversor de 50 kW da SMA, que ele tem 6 MPPTs. Então, eu venho aqui em OK. Ele já dá aqui as sugestões de dimensionamento, tá? Aqui, no caso, ele não calculou. Deixa eu só ver o que aconteceu. Só um instantinho. Ah, tem que tirar isso daqui, tá, pessoal? No caso aqui, vamos fazer de uma forma manual, tá? Aí você vem aqui no manual e coloca aqui um inversor de 50, que é o STP 5040. Ele já dá aqui todo o dimensionamento. No caso, você pode fazer isso aqui de uma forma manual também, viu, pessoal? Então, se vocês quiserem utilizar os 6 MPPTs, você pode usar os 6 MPPTs aqui, tá? É só questão de você equilibrar as strings aí, de modo que dê aí os 158 painéis. Então, você pode fazer isso conforme o seu projeto e mudando aí o número de painéis por string. Tá? Então, aqui está faltando 7 painéis. Você pode adicionar 7 painéis aqui. Então, você pode mudar aqui as strings de modo que ele fique mais equilibrado. Então, aqui ele está dando 143 painéis. Deixa eu só fazer de uma forma automática que ele é mais simples, tá, pessoal? Deixa eu só apagar aqui. Era para estar aparecendo aqui, só um momentinho. Vou colocar todos aqui.
Bom, enquanto isso, César, eu vou só dar uma passada rápida aqui nas perguntas mais rápidas. Tá, Eu já perfeito. posso ir Um respondendo. pequeno erro aqui. Como eu disse anteriormente, os dois programas não precisam ser baixados, tá? Eles estão online. Ao final da apresentação, a gente vai publicar os links aí para vocês, bem fácil, tá? O telhado que eu fiz a simulação era um telhado de 2 águas. A gente ainda tem essa limitação, ou telhados planos, telhado de 1 água, ou telhado de 2 águas. 4 ou mais águas ainda não é possível calcular no Base, tá? Mas se vocês tiverem um projeto de 4 ou mais águas, vocês podem enviar para a gente da mesma forma. Quando o telhado tem 2 tipos de telha, também é a mesma coisa. Da mesma forma que eu fiz 2 telhados distintos, vocês podem fazer quantos telhados forem necessários para englobar todos os tipos de telha que tiverem no seu projeto também, tá? A direção de inclinação do telhado, o software não pega automaticamente, então vocês têm que editar naquele botão que eu mostrei de mais ou menos na aba telhado, tá? Vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Novamente. Praia é categoria de terreno 1? Sim, muito provavelmente praia é categoria de terreno 1 ou 2. Aí vai depender se a praia é um pouco mais deserta, ou se não é, mas é melhor considerar a favor da segurança, então melhor considerar a categoria de terreno 1 mesmo, tá? Também no nosso software é possível você cadastrar um novo painel. Então, da mesma forma que eu selecionei um painel da Trina, tem também o modo de colocação de painel manual. Assim como no software da SMA, também o César está demonstrando como inserir tudo no modo manual. Então, no nosso também tem o modo manual para inserir alguns dados de outros módulos que eventualmente não tem englobados, mas a gente tem um diretório muito grande de módulos, é bem provável que o módulo já esteja lá. Mesmo se não estiver lá, ou se tiver alguma atualização, dá para vocês editarem isso manualmente. Tá, o Vivian, eu fiz de uma forma manual aqui, tá? Eu devo ter apertado algum botão aí, enfim. Agora, essa é uma sugestão, tá, pessoal? Então, isso aqui vocês podem dimensionar da maneira que vocês preferirem aí no projeto, tá? Então, aqui eu dei um exemplo para vocês. Como é um inversor com 6 MPPTs, e em cada entrada você consegue colocar aí 2 strings de painéis, tá? Então, aqui eu dei um exemplo, tá? Então, você consegue ver as 6 strings, tá? Então, as 3 primeiras strings aqui você pode ver que todas estão aí dentro dos parâmetros do datasheet, tá? Os outros também, então você consegue colocar desde 2 strings em cada MPPT até uma string. E aqui você consegue fazer uma comparação nas alternativas, tá? Então, você tem a opção aqui com os 2 inversores de 25 e o inversor de 50. Então, isso aqui vale a pena quando você quer comparar aí inversores de menor porte. Então, aqui você poderia até incluir 2 inversores de 20, para ver como que seria a performance da usina. Tá? Isso aqui é bastante interessante na hora de vocês, se vocês quiserem otimizar aí o custo do seu projeto. Tá? Então, nem sempre você colocar 30%, 35% a mais aí de potência de placa, isso prejudica o inversor. Tá? Então, os inversores SML têm a vantagem aí de que você consegue colocar aí até 150% a mais aí de painel fotovoltaico com relação à potência do inversor. E você consegue, através dessa ferramenta também, ver qual que seria a performance da usina com esse inversor. Aqui no caso, a gente vai optar por esse modelo, tá? Pelo modelo de 50, então você pode até clicar aqui em aceitar o dimensionamento dessa alternativa 1, que ele já dá aí automaticamente aí a solução da alternativa 1. Então, ele já muda aqui embaixo que a sua solução é com um inversor de 50 kW, tá? Feito o dimensionamento, tá tudo ok aqui, ele dá o verdinho, ele dá o check. Então, com esse inversor aí, sua usina aí estaria performando muito bem. O próximo passo seria ir para dimensionamento dos cabos. Aqui você tem um resumo do que seria isso daí.
E aqui você pode mudar, tá? Então, dependendo aí da distância e da seção, você pode mudar isso. Então, o cabo aqui, a gente vai considerar o cabo CC para todos os 6 milímetros, tá? Isso aqui você pode deixar pré-configurado na configuração da SMA. Então, a gente vai mudar aqui manualmente, mas isso você já pode deixar 6 milímetros, tá? Que é praticamente o padrão aí do mercado fotovoltaico. Então, isso você pode já deixar automatizado aí para os próximos projetos, tá? Aqui eu estou mudando de uma forma manual. Só mais uma string. Você também pode mudar aqui o comprimento do cabo, tá? Então, isso daí depende também do seu projeto. Tá? Aqui, no caso, a gente vai considerar o padrão, 10 metros, e ele já dá aqui a perda referente a essa queda de tensão. A gente também consegue mexer aqui de forma que a gente consiga adicionar as perdas de corrente alternada, tá? Então, para esse inversor aqui, se a gente for seguir as normas, a gente tem que pelo menos colocar aí um cabo de 25 milímetros para corrente alternada. Então, a gente coloca aqui 25 milímetros e deixa essa distância padrão aqui, mas isso aqui você pode mudar aí também conforme o seu projeto. Tá? Então, em relação às perdas de cabo aí, é uma ferramenta aí também que já calcula para você de uma forma... Aqui a SMA, a gente não gosta de ultrapassar essa potência aqui de 1 a 1,5%, tá? Então, o ideal é que fique abaixo de 1% essas perdas, tá? Aqui é uma parte muito interessante, tá? Ainda a gente, aqui no Brasil, tem muito pouco desse equipamento, que é o Sunny Boy Storage, que você consegue aí fazer o armazenamento e usar o que está na bateria para você abater, tá? Então, ele é um sistema conectado à rede, mas ele é para autoconsumo, tá? Por que isso é interessante, tá? Aqui você mostra, a gente tem um gráfico também sobre autoconsumo. Então, pelo perfil do cliente, o que a gente tem? Que a gente vai ter um alto consumo do nosso sistema fotovoltaico na média de 81%. Então, como o consumo do cliente é 200 megawatt-hora ano, e a gente vai gerar 73.491, 81% disso que a gente vai gerar vai ser abatido de uma forma instantaneamente, né? Então, o que a gente vai ter injetado na rede é só 14.000 kWh, né? Então, se você tem aqui o Sunny Boy Storage, você consegue armazenar esses 13.000 aqui e injetar em outros momentos aí, né? Então, em momentos à noite ou outros momentos que você demanda mais. Isso aqui é muito bom para o futuro, tá? A gente está trabalhando com essa solução para trazer para o Brasil, mas é um produto que só a SMA tem por enquanto, né? E aqui mostra o quanto que você vai ter que consumir de energia da rede. Então, esse gráfico aqui, ele é bem interessante para mostrar para o cliente, né? É claro que vocês vão fazer um projeto que ele vai gerar aí muito próximo dos 200, tá? Aqui eu estou dando um exemplo só, mas aqui ele mostra aqui a cota de autoconsumo. Isso aqui é muito interessante para mostrar para os clientes. Aqui seria se você tivesse o Sunny Boy Storage, tá? No caso, como a gente ainda não distribui isso no Brasil, a gente não consegue utilizar isso. A gente tem também a versão Pro da ferramenta, tá? A versão Pro da ferramenta a gente consegue aí ter outras funcionalidades um pouco mais Pro mesmo, então seria aí para autoconsumo, para aplicações aí híbridas, e você consegue ter uns gráficos muito mais interessantes, então para análises aí de projetos maiores, isso é bem interessante, tá? Aí, indo para o próximo passo. Aqui já dá aqui o que você quer mostrar, tá? No relatório, então aqui você não precisa mostrar muito essas coisas aqui, que já mostra muito mais de autoconsumo, já é um negócio bem mais específico, que o cliente não precisa saber. Aqui, como você vai ter acesso à internet, você coloca esse pré-requisito. E você já vai para a rentabilidade, tá? Na rentabilidade, você vai ver aí que tem um estudo muito interessante. Então, aqui, a gente tem um valor em euro, tá? Se você mudar isso aqui, na verdade, você esquecer que isso aqui é euro, você até consegue fazer um cálculo muito bom, tá? Então, por exemplo,
Geralmente no Brasil, esse sistema seria mais ou menos uns 4.000 por quilowatt-pico, né? Então aqui você coloca o custo fixo de OIM, que você pode considerar 1% do custo total do projeto, né? A degradação média da potência dos módulos no ano. Você chegaram no investimento de 243.200 para esse projeto. Isso esquecendo o euro, tá, pessoal? Aqui você pode colocar também se o cliente está fazendo financiamento ou não, você pode considerar alguns dados, então, quanto que você pegou financiado, colocar a taxa de inflação, o período de análise, o tipo de crédito. Então, aqui dá para você fazer um estudo bem interessante também da parte financeira dos clientes que fazem um financiamento, tá? Aqui no caso, a gente vai considerar que o cliente pagou à vista. E a gente tem também o custo de energia, tá? Então, aqui você pode pôr a tarifa da sua concessionária. Aqui a gente vai colocar um exemplo de 70 kW, de 70 centavos por quilowatt-hora. Aqui a taxa de aumento de energia no ano, vamos colocar 3%. Aqui você pode colocar, para a energia injetada, você ao invés de colocar o 0,7, você pode colocar um pouco menos, tá? Então, como a gente é obrigado aí a pagar o ICMS do TUSD, vamos considerar aí 63 centavos, que é um valor próximo aí da realidade, tá? Vamos considerar 25 anos de período de injeção na rede. Aqui você pode descontar, tá? Isso aqui é um pouco diferente, tá, pessoal? Porque lá na Europa não é igual no Brasil. Aqui na Europa a gente tem uma tarifa que é feed-in tariff, tá? Então lá praticamente as distribuidoras elas remuneram o cliente por gerar energia para injetar na rede, né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema de compensação de créditos que é um pouco diferente, tá? Então, mas acredito que utilizando esses 4 primeiros aqui a gente consegue ter aí um estudo bem interessante, tá? Então, aqui ele já dá praticamente todo o resultado, tá? Então, quanto que você gasta de energia hoje, quanto que você estaria gastando daqui 20 anos, né, o sistema fotovoltaico, e quanto que você vai pagar hoje com o sistema fotovoltaico, né? Então, você vai ter uma redução de mais de 50 mil reais no ano. Ele mostra aqui outros dados, tá? Então, qual que é o período de amortização, aqui já dá um payback descontado, qual seria o rendimento anual desse dinheiro aplicado. Então, é bem interessante esses dados financeiros para mostrar. O único ponto é que ele está em euro, tá, pessoal? Então, tem que desconsiderar o euro, tá? Mas você colocando os dados aí, dá para entender muito bem como se fosse reais, tá? E aqui mostra alguns gráficos também de estudos bem interessantes. Então, aqui mostra aqui todo o fluxo de caixa, né? Ele considera a poupança aqui, e a comparação de custos, né? Em azul, quanto que você gastaria com um sistema fotovoltaico, e o vermelho, quanto que você gastaria sem um sistema fotovoltaico, né? O ideal é que esse azul esteja lá embaixo, né? Porque o sistema aí a gente quer abater pelo menos 80%, 90% do consumo do cliente. Então, ele tem essa análise aí de rentabilidade também, que é bem interessante. E feito isso, tá? Todos os dados preenchidos, a gente pode ver os resultados e imprimir isso daí. Tá? Então, aqui ele mostra o diagrama, qual que vai ser o rendimento energético por mês. Isso aqui você pode, inclusive, exportar para o Excel, tá? Para vocês fazerem os seus estudos. Ele mostra aqui vários outros pontos, tá? Então, inclusive os de alto consumo, que você consegue ver aqui qual que vai ser o alto consumo por mês. A performance da usina, né, e outros dados aí que são relevantes para o projeto. Para você imprimir isso daí, você vai ir para a documentação do projeto. Aí, isso aqui você pode mudar também na configuração, tá? Vocês podem, inclusive, colocar o logo da empresa de vocês, se vocês quiserem. Vocês podem mudar para o endereço do cliente, o e-mail do cliente, colocar número de projetos, enfim, vocês podem customizar aqui conforme a necessidade do cliente e o logo da empresa de vocês. Então, aqui eles mostra tudo que você fez durante aí o dimensionamento. Bastante informação, tá? Para você estar mostrando isso para o cliente. Praticamente tudo que você fez ele mostra aqui, tá? E você pode
selecionar aqui o que você quer mostrar para o cliente. Isso aqui você imprime, pronto, né? O legal é que você consegue exportar isso para o Excel, então, se você tem alguma outra ferramenta ou prefere usar aí alguns outros gráficos de Excel, você pode exportar isso também. Tá? É basicamente isso a ferramenta, tá, pessoal? A gente só teve um pequeno problema aqui na hora de dimensionar, mas eu devo ter esquecido de apertar alguma coisa que não foi. Tá? Mas é uma ferramenta bem simples, tá? Que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar me consultando. É uma ferramenta muito útil para vocês estarem dimensionando o projeto de vocês, né? Então, legal é que ele é gratuito, tá? Então, para quem usa os inversores SMA, aí vocês conseguem aí fazer o projeto e ter o melhor custo-benefício do projeto. E legal que ele é integrado também com a K2, né, Vivian? Isso é muito legal. Eu estou acompanhando todo o seu planejamento aí e eu realmente não tinha a ideia de que até o planejamento financeiro, todos os gráficos, toda a interface mostrava tudo isso. Então, na verdade, assim, com os dois softwares você já tem não só o planejamento estrutural, como também o planejamento elétrico, né, dos cabos ao inversor e também o planejamento financeiro. Então, você tem, enfim, tudo na sua mão. A gente fez um projeto real, então nada impede de que aí em menos de uma hora, para quem já é familiarizado, né, em meia hora já faz tudo isso, já tem um projeto à mão e economiza muito tempo no planejamento. César, eu vou voltar aqui para a apresentação e aí a gente vai dedicar um tempo às perguntas, porque apareceu muita dúvida, tá? Então, vou querer que você me ajude também a Perfeito. responder tudo isso. Então, agora vamos lá para as perguntas. Eu vou só terminar de ler aqui algumas perguntas mais dedicadas a mim, né, do começo da apresentação. Então, para editar, alguém me perguntou aqui se era também possível editar os fixadores, igual a gente editou o telhado dos painéis. Na verdade, o número de fixadores não é editável, gente, porque é calculado, tá? Então, se está mostrando aquele número de fixadores, vocês têm que seguir aquilo. Então, o ideal é que vocês não mexam, porque ele é calculado de acordo com todas as informações que vocês colocaram no mapa de carga de vento, tá? O que vocês vão poder fazer é mudar na hora da instalação. Então, de uma crista da telha para outra, mas enfim, o número de fixadores não pode alterar. Vocês podem alterar a orientação de alguns painéis, sim. Quando eu coloquei, quando eu inseri os painéis no planejamento, eu selecionei o modo de orientação retrato. Vocês podem inserir paisagem também e podem inserir vários campos de módulos, né? De diferentes orientações dentro de um mesmo telhado. A aula vai estar, esse webinar vai estar disponível no YouTube, tá? Até peço desculpas que a gente se alongou um pouquinho aqui, mas vai estar tudo disponível no YouTube e no canal da K2. Tem uma pergunta aqui bem interessante sobre algumas localizações estarem desatualizadas no Google Maps. A gente ainda não tem como importar imagens de drone, mas isso já vai ser implantado daqui a pouco, bem como arquivos em DWG, tá? Isso daqui a pouco já vai estar integrado no software. E aí tem uma pergunta que o César também acabou de responder. No relatório da K2, não tem a ferramenta para vocês inserirem direto no software a logo e as informações de vocês, mas vocês podem editar o PDF ou baixar os arquivos em Excel e inserir tudo também editando o PDF, tá? Sem problema. Aí, César, eu vou direcionar a você, não sei se você está com a aba de perguntas aberta, queria que você desse uma olhada nas questões também, mais direcionadas a você. Só aqui mais uma, se esse programa só tem para inversores da SMA, não sei se vocês acompanharam quando eu cliquei no botão do K2 Plus,
lá aparecem os outros fornecedores que o software está integrado também, tá? Então, Vivian, será que você poderia ler? Para mim não está aparecendo as perguntas. Claro. Eu vou ler aqui. Um polystring, então, permite que tenhamos instalados módulos em diferentes águas sem perdas? Sim, o que acontece? Se você tem um telhado leste-oeste, tá? Isso daí, vamos considerar um exemplo de 15, 20 graus, tá? Desde que seja os mesmos painéis, você consegue considerar isso, tá? Mas, por exemplo, eu não recomendo vocês considerarem sul com leste ou sul com norte, porque você já tem uma perda maior, tá? Mas para você ter uma maior flexibilidade no projeto, leste-oeste, eles encaixam muito bem, tá? Então, se você tem aí duas strings no leste e uma string no oeste e quer colocar na mesma PPT, você vai ter um bom rendimento. Tá? Eu só não recomendo vocês misturarem norte com leste, porque daí a perda já é um pouquinho maior. Tá? Mas nesses casos a perda é muito baixa para leste-oeste, então, como os inversores, não só os TL30, tá? Os Sunny Boys também, ou os Old 50, vocês têm essa opção, tá? De mixar esses eu também tinha esse preconceito antes de entrar na SMA, de você misturar isso no mesmo string, mas é totalmente possível, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Quanto mais pode colocar de placa em relação à potência do inversor? Então, a SMA é um dos únicos fornecedores que colocam isso no catálogo, tá? Então, se você for baixar o datasheet, cada inversor ali tem a potência máxima que você consegue colocar de painel, tá? Então, o normal é você colocar até 150% a mais, tá? Mas tem inversores que permitem até mais isso daí. É claro que a gente não recomenda você sempre colocar 150%, isso depende muito do local, tá? Então, para aquele cliente que ele tem só sul, e tem uma perda maior, nesses casos você consegue colocar de 40% a 50% sossegado, né? Você vai ter uma performance muito boa aí, com um custo-benefício do inversor menor. Né? Então, o custo do inversor menor. Então, nesses casos vale a pena. Agora, para o norte, a gente já não recomenda tanto, né? Que você já tem aí uma insolação maior, então, aí isso varia de lugar para lugar também, tá? São Paulo, como a gente tem uma radiação menor, dá para você colocar mais potência de painel comparado a Campinas, por exemplo, né? Legal. Existe uma tabela para. Eu tenho duas perguntas aqui sobre cabos, eu vou te fazer as duas. Existe uma tabela padrão para dimensionamento dos cabos baseada na distância? E se a gente deixar apenas a distância, o dimensionamento em milímetros do cabo não é feito automaticamente? No cabo, você tem aqui você tem duas opções, né? Ou de você mudar a dimensão do cabo, ou de você mudar a metragem do cabo. A própria ferramenta da SMA já faz esse cálculo de uma forma automática, tá? Então, eu não entendi qual que seria a pergunta. Então, acho que perguntou se faz automaticamente. Acho que sim, né? Ela faz automático esse cálculo, exato. Sim. O Sunny Boy Storage, tem duas perguntas aqui do Sunny Boy Storage, tá? O Sunny Boy Storage tem baterias internas ou externas? O Sunny Boy E, Storage, os e se eu inversores... posso Pode. montar um sistema autônomo e chavear quando o cliente quiser para um grid e vice-versa? Tá. Os inversores de SMA têm a vantagem deles serem, todos os inversores de SMA, deles serem integrados com as soluções de storage, tá? O Sunny Boy Storage, ele é, só para lembrar vocês que ele é conectado à rede, tá? Então, se a rede cai, o Sunny Boy Storage, ele cai também. Ele foi feito para autoconsumo. Então, por exemplo, se hoje você tem um autoconsumo só de 40% e você quer elevar isso, né, pagar menos imposto, você coloca o Sunny Boy Storage. Então, isso vai ser muito interessante mais para frente, se a regulação de fato vier a mudar. Né? Então, como você hoje não paga nada para o autoconsumo, o Sunny Boy Storage, você vai usar só autoconsumo. Né? Então, você praticamente não vai ter essa taxa que a ANEEL vai aí fazer daqui a um tempo. Né? Qual que seria a outra pergunta? Se tem baterias internas ou externas? As baterias elas são integradas. Então, a SMA tem vários parceiros de bateria. Tá? Então, a gente tem que colocar a bateria junto com esse Sunny Boy Storage. Então, a solução seria o Sunny Boy, né, o inversor, o Sunny Boy Storage e as baterias. Sim. Tem uma pergunta também. Degradação média
anual é sempre 0,5% ou somente os produtos da SMA? Ou isso é um padrão ou depende dos módulos ou só inversores? Não, essa degradação média a gente considerou, não é que é padrão, tá? Cada fornecedor tem o seu. A gente colocou 0,5%, mas poderia colocar 0,25, 0,3, tá? Como muitos fornecedores falavam que as placas perdiam no máximo 20%, né, durante 25 anos, a própria ferramenta da SMA já dá automático isso daí, mas isso aqui você pode mudar, tá? Você pode colocar 0,25, 0,4, isso aqui é só para efeitos de cálculo mesmo, né? Uhum. Muito bom. Tem uma pergunta aqui referente à foto tirada por drone. Não, ainda não conseguimos fazer, tá? Só através do Google Maps mesmo, coordenada geográfica, ou daqui a pouco também projeto em DWG. E o projeto da SMA não tem disponibilidade de quantidade de string box. No software da SMA tem as opções de sistema proteção string box para as proteções CA e CC. Consegue inserir no software, está um pouco confuso. Acho que você fez a demonstração, né? Como que faz isso, considerar as perdas, certo? Por exemplo, os inversores Sony Boy, você precisa de um string box, né? Mas tem outros inversores que têm as proteções já incorporadas no inversor, tá? Tanto a parte de proteção de DPS, né, quanto a chave seccionadora. Então, nesses casos, você não há necessidade de você utilizar o string box. Tá. Tem mais uma pergunta aqui sobre a área de sombreamento, que eu vou fazer uma demonstração rápida. E aí já tem mais duas perguntas que a gente já vai finalizar, tá? Na utilização com módulos da SunPower, cujo frame é de 46 milímetros, K2 já tem esse tipo de estrutura na plataforma? Sim, na plataforma está o catálogo completo da K2, tá? A gente trabalha com molduras aí até de 50 milímetros ou mais, então já está integrado. Vou fazer a demonstração do sombreamento, e aí tem uma pergunta da distribuição, né? Então, o maior distribuidor que a gente pode indicar, que trabalha tanto com SMA quanto com K2 Systems, que tem todos esses sistemas já integrados com kits montados, é a Aldo. Então, todos esses sistemas já estão disponibilizados na plataforma da Aldo, tá? Então, vamos lá. Eu só vou mostrar novamente aqui algumas das perguntas na prática. Então, voltando aqui para o Base, aqui na parte de design, se eu quiser colocar um módulo no modo manual, eu coloco aqui definido pelo usuário, isso daqui vai destravar tudo e eu edito todos esses parâmetros. Outra coisa também, campos do módulo. Se eu quiser colocar um campo de módulos em outra orientação, ou seja, não um retrato, é só eu clicar aqui, que aí aqui eu só mudo para paisagem e vai aparecer da mesma forma, tá? E aqui em sombreamento, eu venho aqui em obstáculos, clico aqui nesse quadradinho, insiro um quadrado aqui qualquer dentro do meu telhado, coloco, vocês já viram que ele deletou automaticamente os módulos que estavam aqui posicionados. Eu coloco a altura desse objeto e ele já vai me dar o sombreamento aqui em qualquer dia do ano que eu determinar. Então, isso daqui já pode ser utilizado por vocês. Se vocês quiserem eventualmente deletar algum módulo que ficou sombreado, vocês vêm aqui em design depois e usam essa ferramenta de excluir. Vocês só clicam em cima e ele exclui, tá? Então, não vou querer posicionar esses 4 aqui porque vai ficar sombreado. Então, vocês vêm e excluem e dão continuidade no planejamento, tá? Então, é isso. Queria agradecer primeiramente ao César, né, a toda a equipe da SMA que contribuiu para fazer esse webinar conosco. A gente acabou se alongando bastante aí no tempo, mas foi um webinar muito produtivo, a gente teve muitas perguntas. Então, agradeço muito a participação de todos vocês. Vocês contribuíram muito para nós. Daqui a pouco esse webinar vai estar disponibilizado no YouTube. E aí, qualquer dúvida, vocês podem enviar para mim ou para o César
a qualquer momento. Então, agora eu vou disponibilizar o contato, tanto nosso aqui, né, da Amanda, que ela que coordena o e-mail info, né, para o nosso contato de venda. O meu contato direto, então meu e-mail e meu celular, todos os telefones aqui são WhatsApp, tá? Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. O contato aqui do César, então o e-mail do César, telefone, ele também já tinha mostrado aí para vocês. E por fim, aqui o link para quem quiser acessar o Base, é base.k2-systems.com, tá? César, muito obrigada. Maiara também, muito obrigada. Pedro também, muito obrigada. Toda a equipe da SMA. Nós, Obrigado, então, somos Vivian. dois fabricantes, né, estrangeiros. A gente está tentando trazer todas essas ferramentas de digitalização para cá. É um desafio para nós também adequar tudo isso para o Brasil, né, para as nossas limitações, para a nossa língua, para as nossas normas. Mas a gente está fazendo o máximo, né, o impossível e o possível para trazer tudo isso para vocês no mesmo nível de proficiência que a gente tem na Europa, tá? Que já estão em outros momentos com relação à maturidade do mercado fotovoltaico, a gente quer incitar isso, né, cada vez mais. Então, obrigada, César, mais uma vez. Obrigado, Vivian. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de seguir a página aí da SMA, a gente vai ter muita novidade esse ano, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí da parte técnica, a gente tem o nosso suporte técnico, igual eu falei. Vocês podem estar me consultando aí se vocês quiserem algo mais técnico aí ou algo mais comercial sobre os equipamentos da SMA, tá? Então tá bom, gente. Muito obrigada e até a próxima.